A gente sempre ouve falar sobre poder, sobre quem manda no mundo, né? Mas como é que isso funciona de verdade? A distribuição de poder no cenário global mudou e muito. De um mundo que era basicamente dividido no meio, a gente chegou hoje numa arena super complexa, cheia de jogadores. É exatamente essa jornada que vamos fazer agora. Entender a estrutura do poder mundial, desde a Guerra Fria até esse tabuleiro de xadrez de hoje. Bom, para a gente entender essa dança do poder global, que é bem complexa, a gente precisa primeiro ter na mão alguns conceitos que são fundamentais. Eles são, assim, a base de tudo, de como os países agem e reagem nesse palco mundial. Então, vamos começar pelo básico: relações internacionais. O que é isso, afinal? Pensa que é o estudo de tudo que acontece entre os países. Não é só sobre política e diplomatas, não. É uma teia gigante que envolve economia, cultura, empresas, tudo que cruza fronteiras e, no fim, acaba moldando o mundo como a gente conhece. E aqui vem um conceito que parece assustador, mas é a chave para tudo: anarquia. Mas calma, não é caos, com todo mundo se atacando. Anarquia nas relações internacionais significa que não existe um governo mundial, sabe? Ninguém acima dos países. Cada estado é soberano e, no fim das contas, tem que cuidar da sua própria segurança. Essa lógica de cada um por si que move as peças no tabuleiro. E o que acontece naturalmente num sistema desses, de anarquia? Surge o tal do equilíbrio de poder. É quase como um reflexo. Se um país começa a ficar forte demais a ponto de ameaçar os outros, o que acontece? Os outros se juntam, formam alianças para contrabalancear. É um mecanismo que, mesmo no meio da competição, acaba criando uma certa estabilidade. É frágil, mas é o que impede que um único jogador domine tudo. Agora, vamos viajar um pouco no tempo para a ordem mundial mais, digamos, clara que a gente já teve na história recente: a Guerra Fria. Foi uma época inteira definida por uma briga de gigantes entre duas superpotências. E olha, não foi pouco tempo não. Foram mais de 40 anos. Começou ali no finalzinho da Segunda Guerra, em 45, quando Estados Unidos e União Soviética saíram como os grandes vencedores, e só foi terminar de vez em 1991, com o fim da URSS, uma era inteira que moldou o mundo. O planeta estava literalmente rachado no meio. De um lado, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, com a bandeira da economia de mercado e uma influência enorme na Europa Ocidental. Do outro, a União Soviética, com o bloco socialista, defendendo a economia planificada e dominando o leste europeu. Eram dois jeitos completamente diferentes de ver o mundo em pé de guerra. Mas essa guerra nunca foi direta entre eles. Por quê? Por causa das armas nucleares. O medo da destruição mútua criou o que chamaram de equilíbrio do terror. Então, a briga rolava por outros caminhos, numa competição ideológica feroz e em conflitos em outros países, as famosas guerras por procuração, tipo na Coreia e no Vietnã. A tensão era global. Aí a Guerra Fria acaba e pronto. Aquele tabuleiro arrumadinho se desfaz. O mundo vira uma grande interrogação. A gente entra agora no grande debate sobre como o poder está organizado hoje. Quando o Muro de Berlim caiu, não foi só um muro de concreto que veio abaixo. Foi toda aquela ordem bipolar. E aí ficou a grande pergunta no ar, a pergunta de $1 milhão para os analistas. E agora, o que vai substituir essa ordem tão clara? A primeira teoria que surgiu foi a da unipolaridade. A ideia era a seguinte: com o fim da União Soviética, os Estados Unidos ficaram sozinhos no topo, uma hiperpotência. Poder militar sem comparação, economia e cultura dominantes. Parecia que a história tinha chegado a um fim, com a vitória de um único modelo. Só que essa visão não durou muito tempo sem ser contestada. Logo veio a teoria da multipolaridade. A galera dessa corrente dizia: opa, peraí, outros centros de poder estão surgindo. A União Europeia se tornou um gigante econômico, a China começou a crescer num ritmo absurdo. O poder, nesse novo mundo, não seria medido só com tanque de guerra, mas principalmente com força econômica e tecnologia. A diferença entre os modelos fica bem clara, né? O unipolar tem um chefão. O bipolar, dois pesos pesados se equilibrando. E o multipolar, esse é mais bagunçado, com vários centros de poder competindo e, às vezes, até cooperando. Diante dessa confusão toda, apareceu uma visão híbrida, que talvez seja a que melhor descreve o mundo hoje: a ordem unimultipolar. O que isso quer dizer? Que no campo militar, os Estados Unidos ainda têm a supremacia, é unipolar. Mas na economia, o jogo é outro, é multipolar.
com vários jogadores de peso. E isso cria um cenário super instável, porque ter um maior exército não garante mais que você vença no jogo da economia ou da diplomacia. Nesse mundo mais complexo, os países perceberam que jogar sozinho era mais difícil. Então, uma nova estratégia ganhou muita força: a formação de blocos internacionais. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. A união faz a força. Juntos, os países conseguem expandir seus mercados, ter mais peso para negociar acordos comerciais, para influenciar decisões globais. É uma forma de aumentar o poder de barganha e garantir um lugar de destaque nessa nova ordem mundial. Olha só essa frase da União Europeia. Ela resume perfeitamente o espírito da coisa. Não é só sobre dinheiro. Formar um bloco é um projeto de poder, que busca dar segurança, prosperidade e, claro, ter uma voz mais forte no mundo. E existem blocos de tudo que é tipo. Tem a União Europeia, que é um projeto super profundo de integração. Tem fóruns mais focados em economia, como a PEC. E tem grupos como o G20 e os BRICS, que não são blocos comerciais, mas sim plataformas para que grandes países coordenem suas posições e defendam seus interesses em conjunto. Ufa! Depois dessa viagem toda, fica a pergunta: para onde o mundo está indo? O que a gente pode concluir disso tudo? Uma coisa é certa, a gente saiu daquela clareza da Guerra Fria para um mundo muito mais fluido, imprevisível. Hoje, tudo está conectado, mas ao mesmo tempo, tudo é disputado. E o mais importante, novos jogadores, principalmente países emergentes, estão entrando em campo com força, querendo reescrever as regras do jogo e remodelar o equilíbrio de poder. E isso nos deixa com a pergunta final. Será que estamos caminhando para uma nova Guerra Fria, dessa vez entre Estados Unidos e China? Ou estamos de fato entrando numa era multipolar de verdade, onde o poder vai ser mais espalhado do que nunca? A única certeza é que as peças desse tabuleiro global não param de se mover e o jogo está sendo reinventado bem na nossa frente.